Olá, seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e hoje vou mostrar para você que a presença do homem não foi positiva para muitas espécies de plantas e principalmente de animais que viviam no planeta Terra. Os países europeus foram os primeiros a mostrarem sinais de perda, uma vez que a evolução da humanidade iniciou-se fortemente naquele continente. Nos campos da Irlanda, há pouco mais de 7.000 anos, viviam animais quadrúpedes que mediam cerca de 2 metros de altura, com chifres que chegavam a 3,6 metros de uma ponta à outra. Eram os alces irlandeses, muito parecido com os cervos americanos. Presume-se que a espécie tenha sido extinta pelas combinações da caça indiscriminada e pelas mudanças no clima. Quem nunca imaginou como seria um filhote de zebra com cavalo, hein? Provavelmente, as listras cobririam apenas parte do corpo e o restante seria como se parece em cada espécie mesmo. Mas, por incrível que pareça, esse animal já existiu. Sim, ele era conhecido por quagga e ocupava parte das planícies sul-africanas. Porém, era um animal dócil, que não se incomodava com a presença de seres humanos. Ele foi extinto pela caça predatória, especialmente devido ao seu couro. O último exemplar morreu em cativeiro na década de 1880. Já ouviu falar de Dodô? Não. Eu não estou falando daquela dupla Dodô e Osmar, aqueles músicos baianos. Não. Eu falo de um pássaro endêmico das Ilhas Maurício, que viveu na região até o século XVIII. O Dodô não voava. Chegava a 64 centímetros de altura. Tinha penas cinza-amarronzadas e cauda branca tufada, patas amarelas e um grande bico preto e verde. Era dócil e não tinha predadores naturais na ilha, até a chegada, imagina de quem? Dos humanos na região, que levaram consigo animais domésticos e outros comedores de carne. Após isso, Dodô não durou muito. Animais de grande porte também não são problema para os humanos, quando a intenção é mesmo matar algum deles. Foi o caso do urso de cara achatada, ou Arquitodus, que viveu desde o período Pleistoceno até cerca de 11.000 anos atrás. Este urso, em pé, alcançava tranquilamente os 3,5 metros de altura e estima-se que chegava a pesar 1 tonelada. Com a chegada dos humanos em seu território, sua alimentação diminuiu e, de predador, ele passou a ser a caça, devido principalmente à sua pele ser usada na confecção de vestimentas para o frio. Parente do peixe-boi, o dugongo de Steller era também uma criatura dócil que se alimentava de algas e de outras plantas subaquáticas. Tornou-se alvo de caça indiscriminada, pois além da gordura e do óleo, também tinha a carne de sabor semelhante a um bife marinado com óleo de amêndoas. Coitado dele. Irresistível desse jeito, é fácil imaginar o motivo da sua extinção, não é? Alguns animais que hoje não são mais encontrados em lugar nenhum na Europa chegaram a ser registrados pelos artistas na época antiga de Roma, Grécia e outros locais do continente. O leão europeu é um exemplo disso. Os leões costumavam ser abundantes na Grécia Antiga e na Europa, e provavelmente era uma subespécie do leão asiático, ou, mais provavelmente, uma espécie remanescente do leão da caverna, também já extinto. Segundo alguns historiadores, o mítico leão de Nemeia, que foi derrotado por Hércules, foi baseado no leão europeu. Nas arenas romanas, juntamente com o leão do Atlas, extinto no início do século XX, e com o leão asiático, os leões europeus foram duramente dizimados. Quando não eram mortos na arena, os feridos
eram sacrificados, por simplesmente não oferecerem o perigo real e imediato que os imperadores exigiam. Outro fator que colaborou com a sua extinção, ainda no século X, foi a caça indiscriminada e competições com cães selvagens, que eram constantes entre romanos, gregos e macedônios. Em relação ao leão da caverna, há um fato curioso descoberto por antropólogos. Eles foram caçados à exaustão pelos Homo heidelbergensis, um hominídeo ancestral europeu que viveu na região onde hoje é a Alemanha. Além de caçar os animais para usarem seus ossos e sua pelagem, os homens de Heidelberg também consumiam sua carne. Os elefantes são ainda muito comuns nas planícies africanas e em alguns países asiáticos. Mas uma espécie que foi bastante utilizada em séculos passados por reis e exércitos, o elefante sírio, teve sua extinção declarada ainda durante o Império Romano. O sírio foi a espécie de maior tamanho entre os elefantes. Ele media cerca de 3,5 metros de altura até os ombros e foi muito utilizado como instrumento de guerra. Há uma história sobre o general e estadista cartageno Aníbal Barca, quando ele e sua tropa fizeram a travessia dos Alpes para lutar contra os romanos. Além dos cavalos e de outros animais de carga, o exército de Aníbal contava também com 37 elefantes sírios. E onde chegavam, estes animais impunham medo e respeito. Durante a viagem, vários destes animais acabaram morrendo, apesar de haver fontes que dizem que somente cavalos e outros animais menores foram vítimas. O fim para essa espécie chegou por volta do ano 100 a.C. Hoje em dia, quando se fala em animais da África, você pensa em leões, elefantes, zebras, gnus, girafas, hienas, macacos e até mosquitos palha, mas não em ursos, certo? Isso porque os ursos do Atlas, que ocupavam a Cordilheira do Atlas, entre Marrocos, Tunísia e Argélia, foram dizimados por completo no século XX. Na verdade, eles não eram originários da região, mas foram introduzidos pelos romanos que os utilizavam em seus espetáculos cruéis. Sabe-se que os ursos do Atlas são parentes bem próximos dos ursos pardos. Só que, de acordo com estudos, eles apresentavam um distante e leve parentesco com os ursos polares. Sua coloração era marrom escura com mancha branca no focinho. A pelagem nas patas, tórax e abdômen podia ser alaranjada e os pelos mediam cerca de 10 centímetros. O focinho e as garras eram menores que os de um urso negro, porém mais robustos. O urso do Atlas podia medir até 2,70 metros e pesar 450 quilos. Aparentemente alimentava-se de raízes, bolotas e nozes, mas como a maioria dos ursos modernos são omnívoros, acredita-se que o urso do Atlas também se alimentava de carne. Outra espécie que foi duramente usada como ferramenta e também como alimento pelos romanos e parte da Europa foi a do auroque europeu, também chamado de uro euroasiático. O auroque foi uma espécie bovina muito comum na Europa, Ásia e norte da África. Sua natureza era selvagem e, por isso mesmo, ele foi utilizado pelos romanos para dilacerar a carne de um condenado à morte na arena. O auroque chegava a medir 1,80 m até os ombros e tinha um par de chifres amedrontador, que podia chegar a 80 centímetros de comprimento e entre 10 e 20 centímetros de diâmetro. Estima-se que o último auroque tenha morrido em 1627 na Polônia, e sua extinção se deu devido ao consumo excessivo e descontrolado de sua carne e do seu couro. A auca gigante ou arau gigante
Foi uma ave que viveu no Atlântico Norte, compreendendo desde o Canadá até a Noruega e incluindo países como Ilhas Britânicas, Islândia, França e norte da Espanha. Era uma ave que não podia voar e ficava a maior parte do tempo na água, de onde saía somente na época do acasalamento. Costumava se reunir em grandes colônias, em rochas, com fácil acesso ao mar e alimento em abundância. Há mais de 100 mil anos, os araus gigantes já serviam de alimento para os neandertais, que chegaram a registrar o animal em paredes de cavernas com esculturas e artes rupestres. Então, era a importância da ave para aqueles povos, né? Os araus foram extintos devido a 2 fatores. Acredita-se que o primeiro deles tenha sido a pequena idade do gelo, iniciada no século XVI, que diminuiu drasticamente sua população. Além disso, era uma ave muito desejada naquele século, principalmente devido às suas penas, das quais eram feitos travesseiros para ricos e sua carne também era muito apreciada. Apesar das leis criadas na tentativa de salvar a espécie, não foi suficiente. O último registro do avistamento de um indivíduo desta espécie foi feito em 1852, nos Grandes Bancos da Terra Nova, próximo à Escócia. Você já conhecia essas espécies? Diga aí nos comentários. Infelizmente, a lista é muito maior do que esta que acabamos de ver. E o número de espécies no corredor da extinção só tem aumentado. Não demorará muito para que vejamos alguns tipos de animais somente em zoológicos ou em documentários antigos na TV. Se não tivermos consciência a respeito da vida, nossos olhos serão testemunhas dos crimes que a humanidade está cometendo contra ela mesma. Obrigado por me acompanhar até aqui. Se gostou, não se esqueça do like. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite o momento e se inscreva, ok? Um grande abraço, até a próxima. Tchau!